Olá. Para trabalhar aqui no Classroom é preciso haver organização. Visto que somos muitos professores numa turma, é preciso que haja coordenação e que saibamos com alguma segurança o que é que o outro está a fazer. Para isso, nós temos aqui nos trabalhos da turma todos os trabalhos dos outros colegas e à frente as datas limite de entrega. A primeira coisa que nós devemos procurar aqui é saber quando é que há um agendamento. Para facilitar isto, há um calendário. O primeiro erro que às vezes as pessoas fazem aqui é na consulta desse calendário. Aqui há dois calendários. Há um calendário Google aqui e deste lado há um outro calendário da plataforma Classroom. Este calendário está ligado à minha conta pessoal, ou neste caso profissional, institucional, e este calendário está ligado apenas às atividades decorrentes aqui do Classroom. Por exemplo, se eu clicar aqui no calendário Google, vai aparecer o quê? Vai aparecer todas as atividades que eu tenho, desde como professor até aniversários, lembretes, tarefas, etc. Deste lado, se eu clicar neste calendário, vão aparecer apenas as atividades das minhas turmas. Eu estou a ver aqui muitos trabalhos com muitas cores, mas se eu for verificar aqui com mais atenção, eu posso selecionar qual a turma. Posso decidir, por exemplo, só a minha direção de turma e vou ver apenas a minha direção de turma. Se eu clicar em todas as turmas, eu vou ver trabalhos que não fazem parte da minha direção de turma. Eu posso estar de alguma forma concentrado apenas na minha direção de turma e é isso que vai acontecer. Eu verifico, por exemplo, aqui que à quinta há um trabalho, à sexta há outro trabalho e, enfim, à quinta não há trabalho. Significa que eu, se tiver um trabalho para agendar por uma razão qualquer, posso fazê-lo ali. Okay? Eu, por exemplo, aqui tenho exatamente o mesmo. Posso tirar aqui o oitavo E e ficar só com a minha turma do sexto H e tenho aqui assim os mesmos trabalhos. Dia, por exemplo, 16, 17, 16 e 17 e depois nos dias da semana seguinte, menos a quinta-feira, e na semana seguinte tenho um trabalho que é o trabalho de quarta-feira de Educação Musical. Eu posso simplesmente fazer assim, eu estou a olhar para o calendário da Google, de respeito, portanto, ao calendário da minha conta pessoal, neste caso institucional, e posso decidir assim, não, é como professor de música, não quero que o calendário seja assim, vou aproveitar este espaço. O que é que eu faço? Posso arrastar para ali o meu trabalho. Eu fico todo feliz da vida, vou-me embora para casa. Neste caso, estou em casa. O que acontece é o seguinte, acontece que aqui, se a gente for ver, não existe alteração nenhuma. Eu vou ver os meus trabalhos de música, é puxar a música para cima para poder trabalhar melhor convosco. Música está aqui, vamos voltar a ver, portanto a gente está a ver qual o papel do maestro, E vamos ver a data de conclusão e a data de conclusão está a 29/4. Contudo, eu passei-a desse dia para o dia 23. Porquê é que isso não aconteceu? Porque este calendário que está aqui apenas recebe, não envia para o Google Classroom as alterações das datas. Se eu alterar aqui, altera deste lado, mas se eu proceder a alguma alteração aqui, não passa para o outro lado. Portanto, o que eu aconselho é o seguinte, esqueçam este calendário, não olhem para este calendário para já, porque pode criar alguma confusão. Não alterem nada aqui, porque, ou melhor, se podem alterar, mas tenham consciência que essa alteração não tem influência aqui. Okay? Para isso, nós temos o nosso próprio calendário do Classroom. Okay? Se eu quiser alterar aquela data para dia 23, eu vou ao meu, outra vez aqui, o sexto H, vou à minha atividade, clico por cima dessa atividade, vai abrir uma espécie de livro, pequeno livro, apenas com duas abas,
da minha atividade, onde eu vejo quem entregou, quem não entregou e que nota tiveram. Vou à pergunta e altero aqui na pergunta, nestes 3 pontinhos, onde diz editar, altero aqui a data. Eu vou passar essa data, como nós vimos, para uma semana anterior, se não me engano, dia 23, aqui. E faço guardar. Quando isto acontece, eu vou ficar com a data marcada no meu calendário. Volto ao meu calendário e vou verificar que vai surgir educação musical aqui no dia 23 e não aqui no dia 29 como estava agendado. Agora vejamos uma coisa, imaginemos que eu quero arrastar e colocar, por exemplo, dia 24 à tarde. Reparem, não é possível. Okay? Estes agendamentos são tratados diretamente na página do Classroom, nas atividades, e não no calendário para o Classroom. Portanto, a relação é só daqui para lá e lá para cá não. Ok? Este é um dos pontos que acho importante definir aqui. Ainda em relação aos calendários, gostava de chamar a atenção para o seguinte. As atividades, vou voltar a abrir o calendário, as atividades da minha turma, eu decidi que os professores deveriam colocar atrás as disciplinas. Ou seja, se é que este é um trabalho de inglês, se é que este é um trabalho de educação musical, se é que este é um trabalho de educação física, se é que este é um trabalho de português. Okay? No entanto, se eu for abrir, por exemplo, aqui todas as turmas, eu verifico que há aqui um conjunto de trabalhos que eu não sei de quem são. Fichas de trabalho, crucigrama, fichas de trabalho. Isto implica que haja uma leitura de menor qualidade para quem pode ter interesse, por exemplo, em saber o que é que de facto se passa ali. Okay? Eu posso querer, com o meu colega, outro colega, sei lá, de outra disciplina qualquer, querer articular e fico sem saber que trabalho é. Portanto, um conselho que eu dou, independentemente de se é aceito ou não, é que seja feito, portanto, seja registado antes das atividades a disciplina. Okay? Por exemplo, vamos ver aqui, aula, HGP, não importa, mas vamos supor que eu vou criar uma atividade aqui. Vou criar um trabalho, por exemplo. Esse trabalho vai ser no âmbito de HGP e eu vou escrever exatamente assim, HGP, sei lá, questionário. Okay? Questionário. E o que acontece é que quando eu atribuir, vai aparecer ali questionário. Vou pôr aqui uma data de conclusão, vou decidir que aquele trabalho, por exemplo, é no dia, portanto eu tinha até 24, dia 27, e vou atribuir. A partir do momento que eu vou atribuir, quando eu voltar ao meu calendário aqui do Classroom, eu vou verificar que, vou pôr aqui o 6H, que no dia 27 vai aparecer um trabalho de HGP. Eu sei de quem é aquele trabalho. Facilita, visto que estas turmas, como estão definidas por nós, não são apenas para um professor, mas para um conjunto de professores. Por outro lado, trabalhar em equipa a este nível implica que nós saibamos que é preciso ter alguns cuidados aqui. Por exemplo, se for os trabalhos da turma, estão lá os trabalhos da minha disciplina e estão os trabalhos dos outros colegas das outras disciplinas. Okay? Se eu, por exemplo, criar um trabalho qualquer, tenho que ter cuidado de o colocar na minha disciplina. Posso colocá-lo sem querer noutra disciplina ou não colocá-lo em disciplina nenhuma e depois não vai ficar organizado. Neste momento, eu tenho aqui tudo no sítio certo e nem sequer são muitos trabalhos, mas isto vão ser cerca de 60 dias e é normal que ao fim dessas 8 semanas que as coisas se compliquem. Por exemplo, se eu adicionar uma pergunta e não colocar, por exemplo, nenhum tópico, fizer uma pergunta qualquer, por exemplo, TRI ou try, e fizer a pergunta, eu não estou a pôr tópico nenhum. Isso vai acontecer que essa pergunta vai ficar ali solta. E eu depois terei que a arrastar para a minha disciplina, ou também posso fazer editar e depois aqui posso alterar o tópico para a disciplina que quero. E ela a seguir irá ficar na disciplina certa. Agora é o seguinte,
Imaginando que, por uma razão qualquer, eu estou a trabalhar, a organizar o trabalho dos meus colegas. Por exemplo, sou diretor de turma e estou a organizar as coisas, por uma razão qualquer. Tem que se ter cuidado porque na edição, vamos imaginar que eu estou a editar o trabalho de educação musical do meu colega de educação musical, mas sendo eu diretor de turma. Eu posso, ao invés de arrastar, por uma razão qualquer, ou ele pediu-me para eu colocar uma data de conclusão e eu vou e faço editar, mas sem querer. Ao invés de clicar no editar, clico no eliminar. Reparem a proximidade do eliminar e do editar. E eu faço eliminar. E eu na pressa, como estou distraído, eu pergunto-me qualquer coisa, tenho a certeza que precisa mesmo, que quer editar, e eu vou dizer sim. Mas essa distração pode ser-me cara, porque a pergunta não é essa e a resposta também não. Okay? Se eu fizer eliminar, eu vou eliminar. O que acontece é que aquela pergunta vai perder-se. Já não é passível de ser recuperada. Okay? Ficou perdida para sempre. Ou eu faço outra vez a mesma pergunta, porque tenho autonomia para isso, ou tenho que pedir ao colega para fazer outra vez essa pergunta. Caso essa pergunta já esteja em resposta, ou seja, os alunos já estejam a responder, eu vou perder as respostas dos meus alunos. Vou perder todo o trabalho que os alunos tiveram. É preciso ter cuidado quando se está a mexer no Classroom, visto que somos muitos. Okay? Outra coisa que eu também tive aqui a ver é o seguinte: quando nós estamos a colocar aqui muita coisa, e por exemplo vamos aqui às classificações, coisa que ainda não falei muito a sério, nós vamos ver que vão aparecer aqui muitos trabalhos, não é? O que acontece é que no fim destes dias todos vão ficar inúmeros trabalhos. Se nós não fizermos aquela à partida alteração, ou seja, não escrevermos ali a nossa disciplina, o que vai acontecer é que isto vai ficar tudo uma grande confusão. Portanto, é necessário colocar as disciplinas para que haja uma organização. Esta organização é fundamental, é muito mais fácil observar, porque é impossível, após os trabalhos estarem realizados, arquivar, por exemplo. Imaginemos, por exemplo, que eu tenho estes 3 trabalhos de música que já estão feitos, já estão avaliados, são do período passado, não me interessam. Eu poderia chegar aqui e arquivá-los, ou seja, eles desapareciam desta lista e a lista ficaria limpa. O Google Classroom, neste momento, não sei se vai fazer isso ou não, não o permite. Ou seja, estes trabalhos irão ter que continuar aqui. Mais à frente eu posso mostrar-vos uma forma onde se pode dar a volta a esse assunto, caso haja esse interesse, onde é possível que isto fique tudo limpo e nós conservemos as notas na mesma. No entanto, diretamente aqui na plataforma isso não é possível. Portanto, ter cuidado com esta organização para que as coisas possam ficar todas bonitas. Outra coisa é o seguinte: eu sei que ainda não falei nisso, vou falar agora, mas os nossos trabalhos têm uma pasta na Drive. Okay? Se nós clicarmos ali, nós vamos acabar na nossa pasta da Drive. Na nossa Drive, do nosso Google, que está associado à nossa conta, tem um disco. Okay? Esse disco, onde estão lá todos os nossos trabalhos, nós temos algures a nossa pasta da Classroom, que é a pasta partilhada com todos. Okay? Dentro dessa pasta nós temos acesso a todas as turmas e a todos os nossos trabalhos. Dentro da minha direção de turma eu tenho isto organizado. Porque se isto não estiver assim organizado é uma grande confusão. Como é que isto se organiza? É simples. Vamos imaginar, por exemplo, que eu vou criar um novo trabalho aqui. Okay? Vou criar aqui assim um trabalho. Não preciso ser com questionário, não preciso ser com nada. E vou dizer aqui, por exemplo, vou falar de Mozart. Okay? O trabalho de Mozart. E este trabalho vai ser um trabalho que eu quero que os miúdos leiam, por exemplo, um documento e eu vou criar. Vou criar, por exemplo, um documento no Google Docs. Okay? Vou criar esse documento no Google Docs que ele vai abrir automaticamente. Já lá está. E vou dizer, por exemplo, ler com atenção. Okay? Aqui, ao invés de ser este título, posso alterar o título e vou chamar-lhe Mozart. A partir do momento que eu crio este documento,
e que eu fecho este documento, apesar de não ter ali nome nenhum, ele já está criado aqui na minha Classroom. Reparem, está ali criado, mas não está no sítio certo, não está dentro de música. Ou seja, se nós não tivermos cuidado a organizar os materiais vão ficar todos aqui das várias disciplinas, tudo ao acaso, o que é muito mau. Para fazer isso, por exemplo, se criarmos alguma coisa aqui diretamente no Google Docs, é muito simples, basta clicar no documento, basta ir ao ficheiro e mover. Não mover para o lixo. A diferença do Google Drive e do Google Classroom é que no Drive é possível nós irmos buscar as coisas ao lixo. No Drive, depois de apagadas, desaparecem, qual como nos formulários. Aqui basta clicar então no mover, e no mover temos a possibilidade de dizer que este meu trabalho vai, por exemplo, a educação musical, e posso dizer mover para aqui. Ele diz que tem a certeza e a gente diz que sim, porque estas pastas estão partilhadas. Okay? Vamos para aqui assim e, embora o documento esteja ali ainda, eu quando fizer a atualização, ele desapareceu e vai estar dentro de educação musical. Ali, Mozart. Okay? Outra forma é, como vocês viram, simplesmente poder arrastar. Posso criar os documentos todos aqui, ou posso fazer o upload. Com licença, vou fechar aqui, vou sair para aqui, vou atribuir, por exemplo. Se vocês fizerem um upload de uma coisa qualquer, ele vai ficar aqui e há que ter o cuidado de arrastar isso para dentro da disciplina, da própria disciplina. Outra coisa é o seguinte, há quem queira partilhar, por exemplo, Mozart, como vocês viram, não atribuí, está aqui. Isto é preciso ter cuidado. Quando isto acontece, como diretor de turma ou como professor, por favor, se forem de outras disciplinas, talvez seja bom não o fazer para evitar mais confusão. Será suficiente o professor da disciplina ou o diretor de turma a pegar nisto e a colocar no sítio certo. Okay? Agora é o seguinte, se nós, por exemplo, quisermos criar aqui assim uma aula, okay? E queremos com as aulas partilhar, vou pôr aqui uma aula, que é um material, como vimos numa aula anterior, aqui, por exemplo, uma aula, vou pôr Bach. Okay, que é outro compositor que acho que já morrei tudo. Okay, pá. Eu vou adicionar aqui um ficheiro, por exemplo. Posso ir ao meu computador buscar um ficheiro, ou posso ir ao Drive adicionar uma coisa, mas vamos supor que eu vou adicionar um ficheiro. Este ficheiro, que eu vou, por exemplo, fazer um upload, vou, por exemplo, fazer o upload aqui deste aqui, 1, 2, 3, que é a capa que eu utilizo para os meus vídeos. Ele está aqui a fazer o upload, vai ficar aqui a imagem, ok? E vou criar esta mensagem. Okay? A mensagem vai ficar aqui, guardada. Okay? É preciso ter cuidado com estes uploads, porque estes uploads que nós fazemos aqui vão ficar desorganizados na nossa pasta Classroom. Mais uma vez, é preciso ter cuidado de pegar e arrastar para dentro da nossa pasta. Ok? Vamos pegar nisto e vamos pôr dentro aqui da nossa aula Bach. Ok? Ou seja, um aluno que tenha, por exemplo, isto aqui é uma colega minha, vamos pôr, por exemplo, aqui o aluno Afonso Henriques, o meu amigo Afonso Henriques, que é meu aluno. Ele vai entrar na minha turma, vai aos trabalhos da turma, é assim que um aluno vê os trabalhos, e está ali um trabalho Mozart, está a aula Bach, etc. Vamos clicar na aula, que é onde está aquela imagem, e ele vai ter acesso à imagem, como vocês veem aqui, ou seja, ao trabalho do Mozart, sem precisar de fazer mais nada. Não é preciso criar pastas a mais. Além desta, basta ter esta pasta, ter uma subpasta com o nome da nossa disciplina, onde nós podemos colocar os nossos materiais. Depois, simplesmente, podemos ir buscá-los, se nós quisermos. Podemos, por exemplo, desculpem, não era copiar link. Podemos, por exemplo, chegar aqui assim e... eu estou aqui como aluno, por isso é que isto não está a funcionar. Por exemplo, chegar aqui, editar, aula Bach,
e podemos adicionar, ou seja, podemos ir ao Google Drive, buscar alguns materiais que a gente tenha noutras pastas, e aí assim ele já não vai copiar, ele vai manter o ficheiro original no sítio original. Ou podemos criar. Criar implica, vou só aqui fechar do meu aluno para não haver confusão, implica que os documentos criados fiquem aqui portanto, na base do trabalho na root, não é? O que acontece é preciso ter cuidado com isso. Não sei se foi claro, espero que sim. É preciso ter cuidado. É preciso ser organizado. Caso um diretor de turma veja que há uma certa desorganização, o próprio diretor de turma pode chamar a atenção. Por exemplo, qual a importância de uma correta disposição dos instrumentos de orquestra. Isto não me parece que seja aqui assim realmente neste sítio. Porquê? Porque o meu amigo Afonso Henriques enviou um trabalho e o trabalho está aqui, é o trabalho do meu amigo Afonso Henriques, onde ele diz o meu trabalho e eu depois vou ter que arrastar esta pasta, desculpa, está aqui um problema, esta pasta para dentro da minha pasta de educação musical, onde vou organizando as minhas coisas. É preciso ter algum cuidado com isto, porque infelizmente aqui é muito fácil perder documentos, eliminar documentos, ou estar lá um documento e a gente imagina que já não o tem, ficarmos completamente desorganizados. Ok? É isso. Outra coisa, por fim, antes de fechar aqui a lição, que é o seguinte: nós, como temos muitas turmas, aqui assim as turmas, como é que tenho muitas turmas, vamos imaginar, por exemplo, eu já falei nisto noutra aula, mas vou rebuscar aqui outra vez o assunto, que é também uma forma de organização. Ou seja, nos trabalhos da turma, eu quando estou a criar um trabalho, vou criar, por exemplo, um trabalho qualquer, seja o que for, e vou chamar esse trabalho, desta vez vou-lhe chamar Vivaldi. Ok? Vivaldi. E este trabalho, não quero que este trabalho seja só para a minha turma, mas quero que seja também para o 6º. Quero que seja para estes dois... para estas duas turmas. O que é que seja, facilita aqui em termos de organização, porque eu não vou fazer para todas as turmas a mesma coisa. Faço apenas uma vez e distribuo isso pelas várias turmas. Isso possibilita que a minha organização seja mais, ou seja, seja melhor conseguida. Ok? Vou pôr aqui assim, tópico, educação musical, não vou pôr categoria nenhuma, vai ficar sem categoria. E vou atribuir. Okay? A partir do momento que eu vou atribuir este trabalho aqui na minha direção de turma do 6º vai ficar aqui como Vivaldi, e se eu passar aqui para a minha outra turma, da qual eu não sou o diretor de turma, diz aqui João Calquinha publicou um novo trabalho Vivaldi, onde eu vou buscar educação musical Vivaldi. Reparem que eu nem sequer tinha o tópico criado e ele criou o tópico. Okay? Se nós formos adicionando mais trabalhos, ele vai adicionando aqui trabalhos sem que haja necessidade de nós andarmos a confirmar, esquecendo do trabalho aqui, esquecendo do trabalho ali. Nós, a partir de um só local, podemos fazer um monte de coisas. Okay? É isto.